Nas sementes ávidas. Parada cardiorrespiratória e ressuscitação cardiopulmonar, ok? Então, o primeiro objetivo da aula de hoje é fazer vocês entenderem que parada cardiorrespiratória não é a mesma coisa que um infarto, tudo bem? Um infarto pode levar a uma parada cardiorrespiratória? Sim, um infarto pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Todo infarto leva? Não. Ok? Quando um infarto leva a uma parada cardiorrespiratória, se torna muito difícil trazer o paciente. Porque quando a gente vê o paciente parado, eu não sei qual que é a causa. Eu só vejo o paciente parado. E aí muitas vezes você só vai ver que a causa da parada foi um infarto quando foi fazer necropsia. Tá? Nós não vamos aprofundar nisso. Então a primeira coisa que eu quero que fique na cabecinha de vocês: infarto não é parada. Infarto é o quê? Entupimento das artérias coronarianas. Ok? Ouviu falar de infarto? Pouco importa onde seja. Pouco importa onde seja. Eu acho que aqui não vai ter a foto. Aqui. Ouviu falar de infarto? Não vai ter. Pouco importa onde seja. O infarto é um entupimento. E na aula passada nós mostramos o vídeo, certo? Tudo bem? Nós mostramos o vídeo lá de como é que acontece o entupimento crônico, que são as anginas. E depois nós vimos o vídeo do entupimento agudo, né, que aí foi lá no entupimento no AVC, mas o princípio é o mesmo. Aqui, o coração, quando ele bate, ele gera esta onda. Este traçado, perdão. Eu tenho onda P, complexo QRS, onda P. Onda P, complexo QRS, onda P. Onda P, complexo QRS, onda P. Tudo bem? Então esse é o traçado que a gente tem de um coração quando ele funciona normal. A primeira ondinha é a contração dos átomos. Este risco é meio complexo, chama complexo QRS, contração dos ventrículos. E esta ondona é o relaxamento do ventrículo. Então é isso que eu vejo num traçado. É isso que eu vejo num traçado, tá? Só que quando eu vou ver este traçado, eu só verei este traçado se esse paciente estiver plugado ao monitor. Se ele não estiver plugado ao monitor, eu não vejo o traçado. Regra da Anvisa: toda unidade que tem atendimento de saúde tem que ter no mínimo um desfibrilador externo automático. No mínimo. Sendo ideal um carrinho de parada. Lá no seu posto tem o DEA ou o carrinho? Tem os dois. Tá? Ok? Então, no mínimo, tem que ter um DEA. Já o DEA já me dá um traçado. Como é que eu sei que o indivíduo parou? Nós vamos para a técnica ver, ouvir, sentir. Ver, ouvir, sentir.
Só que para eu chegar nessa técnica ver, ouvir, sentir, então qual que é a primeira coisa que tem que estar na mente de vocês? Pasmem, existem vídeos no Face, no Insta, no YouTube, no TikTok, no Orkut, qualquer rede social, e o pior, as pessoas assistem aquilo e pelos comentários muitas pessoas acreditam naquilo. Técnica de o que você tem que fazer se você tiver uma parada cardiorrespiratória. A única coisa que você tem que fazer é siga a luz. E o cara ensina que você, olha, se você fala, mano, eu também vou dar um view para esse cara, porque eu fiquei curioso, né? Vai que o cara é um ghost, né? Ele ensina o espírito a fazer uma massagem cardíaca, não ensinou nada disso. Então, se você tiver uma parada cardiorrespiratória, assiste o desenho Soul, entra na esteira e vai em direção à luz. Ok? Por quê? Porque Deus está lá nas luzes, não vai para as trevas não, pelo amor de Deus. O indivíduo, para ter uma parada cardiorrespiratória, ele está inconsciente. Isso é extremamente importante, parece que não, mas é. Isso aqui vai entrar no elo, aqui é o suporte avançado, no elo do suporte avançado ou do suporte básico, lá da American Heart Association, ok? SBV e suporte avançado. Numa unidade básica de saúde. Eu vi as pessoas desesperadas e eu com esse meu jeito peculiar, que só quem me conhece sabe que eu tenho um jeito, no mínimo, peculiar. Aí eu olhei aquela cena dantesca e vi as pessoas desesperadas e eu fiquei com essa minha cara de pamonha olhando para as pessoas. E aí a médica olhou para mim e falou assim: você não vai fazer nada, Vitor? Claro que eu vou, eu estava até esquecendo. Eu filmei, porque certas coisas têm que ficar registradas. Elas estavam fazendo massagem cardíaca externa numa pessoa consciente. Você filma, né? Você fala, não, esse aqui para você colocar, ninguém vai acreditar. Mas a gente vende as imagens, né? Pelo amor de Deus. Parada cardiorrespiratória. Você consegue ter uma parada respiratória? Sim, basta você mergulhar na piscina, mergulhar no mar, mergulhar na banheira. Na década de 80, dar aquele beijo sem respirar. Não, porque quando a gente na década de 80 você grita, não, você respira, né? É isso. É isso. Aí depois você faz assim, dá para beijar e respirar também. Você fala, olha, me enganaram quando eu era moleque. Ou brincar de, vamos ver quem demora mais para respirar. Faço isso com a minha filha. Tudo bem? Então você consegue ter uma parada respiratória? Sim. Óbvio, uma parada respiratória, ela também pode acontecer por um processo patológico, ok? Ou por uma intoxicação ou por uma obstrução, tá? Nós não vamos falar aqui das obstruções das vias aéreas superiores, ok? Mas aonde eu quero chegar? Você numa parada respiratória, você perdeu a consciência? Você desmaiou? Não. Ó, vamos parar todo mundo agora de respirar. Desmaiou? Não. Tudo bem? Então não desmaiou. Agora, e se o coração parar de bater? E se o coração parar de bater? Você vai conseguir ficar consciente? Por isso que eu achei interessantíssimo o vídeo do o que você fazer se você tiver uma parada cardiorrespiratória. Apagar a luz. Por que vai para a luz? Porque
Porque se o seu coração parou, o que que significa? Você morreu, filho. Você está morto. Esse é o primeiro ensinamento. Por isso que a manobra se chama RCP. O que é o R? Ressuscitar. Lembra de Jesus? Showzinho muito legal. Lázaro, saia. Por quê? O que ele fez com Lázaro? E como é que Lázaro estava? Morto. Então, quando você ressuscita alguém, significa que você está trazendo o defunto de volta para a vida. Está morto, meu filho. Esse é o primeiro ensinamento. Porque quando você entende isso, você não vai chorar no final da parada se o paciente não voltar. Ele não voltou, a culpa é minha. Não, filho, calma, relaxa. Ele já estava morto quando a gente começou a fazer o procedimento. Já estava morto. E quando a gente entende isso, as coisas ficam mais fáceis. Então, se eu entendo que o paciente está morto, não tem como você estar morto se você não estiver inconsciente. Então, eu jamais vou iniciar uma RCP se a pessoa não estiver inconsciente. Por isso que eu falei, eu não posso perder essa sessão. Depois eu mostrei para um monte de gente. Eu falei, Vitor, quanto você quer para você parar de mostrar para as pessoas? Então, o problema é que eu já mandei para as pessoas. O problema não é só mostrar. O problema é que agora já era, filho. Depois que caiu na internet, é eterno. Então, quando a gente pega uma pessoa inconsciente, é isso aqui que a gente faz. Não adianta eu chamar. Não adianta, eu preciso chacoalhar para ter certeza que a pessoa está inconsciente. Ok? Ter certeza, precisa ser ignorante mesmo. Vai que você seja um sono profundo. Vai que a pessoa seja surda. O surdo está dormindo, tomou, encheu a cara, caiu na rua, está dormindo, e aí eu fico, e o cara é surdo. Não adianta nada. Entendeu por que tem que chacoalhar? Tudo bem? Tem coisas que parecem brincadeira, mas não é. Tudo tem uma lógica no processo. E o mundo inteiro segue essa lógica, porque se tem placa, tem estrada. Tudo bem? Ótimo. Aí eu tenho certeza que a pessoa está inconsciente. O que a gente faz agora? Deu um spoiler ali, né? Para quem leu, leu. Quem não leu, perdeu. O que a gente faz? Aí eu tenho que ter a certeza que realmente o coração parou. Tudo bem? Eu tenho que ter a certeza que o coração parou. E como a gente tem a certeza que o coração parou? Pulso. Qual o pulso? Da artéria carótida. O sangue vai para... Não, nem continue. Aqui dá. Eu vou ensinar uma técnica que vocês nunca mais vão errar. Tudo bem? O sangue vai para a cara nas carótidas. Ok? O sangue vai para a cara nas carótidas. Quando a gente decora assim, não esquece nunca mais. E aí você nunca voa na jugular, porque jugular é veia, jugular não mata. Não, vai nas carótidas. Por que quando você toma um mata-leão você apaga? Porque pressiona a carótida. E aí você continua respirando, só que a carótida está pressionada. E aí chega uma hora que dá até a brisinha antes de apagar. Se você bater antes, você termina a luta numa brisa da hora. Junta os dois dedinhos assim. Junta os dois dedinhos. Coloca aqui, ó,
na proeminência laríngea ou no famoso gogó, ok? Assim, apontando, tá? Puxa até acabar essa parte dura. Pronto. Acharam as carótidas? Mais para cima. Isso. Puxa. Agora você empurra aqui, ó. Empurra a parte dura. Ó, vai. Tá aqui. Você puxa. Quando ela afundar, você vai sentir a parte mole do pescoço, os músculos do pescoço, certo? Aí acabou, você só empurra de novo a traqueia. Por quê? Porque a carótida, do jeito que vocês estavam fazendo, você não pega nada. Por quê? A carótida não está do lado do pescoço. A carótida, ela está paralela à traqueia. Ok? E aí vocês nunca mais vão tentar pegar alguém deste jeito, Maria. Já que você está pegando errado, deixa eu pegar tudo. Venha que eu vou lhe usar. Tá bom? Você nunca vai chegar no seu paciente assim. Nunca. Você nunca chega no seu paciente deste jeito. Porque a chance de você errar é enorme. Principalmente se você estiver nervoso. Mesmo a gente trabalhando numa UTI, a gente trabalha para o paciente não parar. A gente sabe qual é o paciente que vai parar e a gente já sabe qual é o paciente que não vale a pena investir. Você fala assim, ó, que a gente já fez tudo o que podia e não tem mais muita coisa o que fazer. Aí ele parar, você ressuscita, ok, ele vai ganhar uma semana. Para o hospital é bom que ganha diária, mas para os outros pacientes é ruim que está ocupando o leito. Filho, não tem mais nada que a gente possa fazer por você. Então a gente já sabe quem é que vai parar e não tem o que fazer. O que a gente trabalha é para as outras pessoas não pararem. Então ninguém gosta de parar. Ninguém. Ah, mas você não trabalha na UTI? Eu falei, isso faz parte da dinâmica do trabalho, mas ninguém gosta. Não é para isso que eu trabalho, para ficar fazendo o RCP. Tá? E aí quando a gente chega numa RCP, a gente precisa manter a calma. Então eu vou colocar sempre desta forma, ó. Travo. E ao invés de eu ir para frente, eu puxo. Por isso que eu ensinei essa técnica para vocês. Porque a partir do momento que acabou, ó, você tem uma parte dura. Por quê? Que é a laringe. Tudo bem? Cartilagem laríngea. Quando acabar a parte dura, virar os músculos do pescoço, aí é mole. Quando começou a parte mole, você só dá um empurrãozinho de leve na laringe. Por quê? Para você não se perder. Tem esse empurrãozinho como a decoreba. A artéria, ela está subindo aqui, ó. Eu ia só mostrar a artéria, mas como você está com o seu crachá, melhor ainda. A artéria, ela sobe aqui, ó. Rente. No começo vocês estavam colocando o dedo aqui. É aqui, é rente. E não adianta nada eu ensinar, obrigado, massagem ou qualquer outra coisa, se eu não sei achar o pulso da carótida. Uma das coisas que mais irrita, a maioria dos hospitais trabalha com esses códigos azul. Por quê? Porque o enfermeiro de enfermaria quase nunca vê parado. Então não vai ter habilidade. Não é que não tem capacidade, só não tem o treinamento. Professor, quanto tempo faz que você não trabalha numa parada? Putz, já vai mais de 2 anos que eu não vejo uma parada. Então você perde a prática. Eu até ensino, vou para os lugares, faço o treinamento, mas se o paciente parar na minha frente, vai faltar a prática, não o conhecimento. Na maioria das enfermarias, por isso que eu comecei falando do TCC. Pô, se você vai trabalhar com onco, você vai estudar outras coisas, você não vai estudar RCP. E fica meio contraproducente.
Aí você chama, aciona o código azul. O que é o código azul? Ou os do PS ou da UTI vem para atender. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão acostumadas a fazer isso. E a pior coisa é você chegar num lugar e aí você ir para o pulso carotídeo e ver que a pessoa está com pulso. Dá vontade de matar o colega. Você fala, mano, não é possível que você me fez sair do meu setor e o paciente está vivo. Não que ele não necessite de um atendimento mais avançado, mas já não é uma parada. Olha a M que você acabou de fazer. Então isso não pode sair da mente de vocês. A regra é essa, ó. Aperta a proeminência do gogó e puxa. E aí você empurra. Pronto, acabou, não tem como errar. A mão ao contrário, Gabriela, isso. Você decora deste jeito. Porque se você for desse jeito, vai errar. Erra e erra. Esse é o primeiro ensinamento, né? Os dois primeiros ensinamentos. Primeiro, se o paciente parou, aqui o que me interessa é a parada cardíaca. Parada respiratória são outras técnicas de assistência e o paciente ainda está consciente. Se o paciente teve uma parada cardíaca, ele está inconsciente. Então eu jamais vou fazer uma RCP num paciente que está consciente. Número 2, eu preciso ter certeza que o paciente não tem mais pulso palpável. Aí sim, na ausência do pulso palpável, a gente começa o procedimento. Tudo bem? Na ausência do pulso palpável, aí sim começa o procedimento. Por quê? Porque aqui eu tenho a certeza de que o paciente está inconsciente e sem pulso. Aí a gente chega, ó, e aí nós vamos para a técnica ver, ouvir, sentir. Se ele está sem pulso, dificilmente vai ter, né? Só se o pulso estiver muito fraco, mas você até tem a técnica ver, ouvir, sentir. Ok? Para você realmente ter a certeza de que há uma parada cardíaca e respiratória. O ver, ouvir, sentir eu projeto a cabeça para trás, coloco o meu ouvido bem colado do nariz do paciente, olho o movimento do tórax e pego o pulso carotídeo. Ok? Então, ó, pego o pulso carotídeo, ouvido perto do nariz e vejo se tem movimento respiratório. Se não tiver movimento respiratório, se eu não ouvir nada e nem sentir o vento batendo no meu nariz, no meu ouvido, e nem sentir o pulso carotídeo, aí eu tenho uma certeza que o paciente morreu. Ele está morto. Ok? Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. O paciente está morto. Morto. Tá? Por isso que a manobra se chama ressuscitação. Porque em alguns casos, a gente consegue. Assistam um desenho solto, vocês vão se divertir. A gente consegue ir lá na esteira e falar assim: opa, volta, aqui a terra é tão legal, não vai para o céu não. E aí a gente consegue trazer. Porque quando você entende que o paciente está morto, você já não se foca mais em trazer o paciente. Você se foca na técnica. Em que momento que eu chamava a minha equipe e falava assim: ó, esse atendimento foi péssimo? Quando houve erro na técnica. Pouco importa se o paciente voltou ou não. Mas o paciente voltou porque Deus quis, porque a técnica foi péssima. Ó, vocês estão de parabéns. Mas o paciente morreu, ele já estava morto quando a gente começou o procedimento. Mas a técnica foi perfeita.
E é assim que tem que ser. Se vai voltar ou não, aí não depende mais de mim, depende de Deus. Quando a gente entende isso, tira o peso das minhas costas. Eu não tenho responsabilidade nenhuma de trazer essa pessoa de volta. Eu não sou Jesus. Ele não é Lázaro. Vai voltar se Deus quiser. Se Deus não quiser, não volta. A minha única preocupação é: eu preciso fazer a técnica corretamente. Essa é a minha única preocupação. Só. E eu não aceito falha. Ou você é perfeito, ou você continua treinando para ficar perfeito. Tem que ser assim, para tudo na vida. Para tudo. Tá? Aí eu olho, vejo, o paciente realmente está morto. Ó, percebe? Quando é leigo, não põe, ó. Tem que pôr o pulso. Então você vai colocar o dedo aqui, ó, na proeminência. Só que ao invés de eu descer para o outro lado, eu puxo. Só escorrega. O pulso está aqui, ó. Não aqui. Ok? Ó. Tudo bem? Então eu puxo, ó, a setinha. Eu puxo. Não empurro. Tudo bem? Porque, ó, aqui no desenho está até errado, ó. É mais colado. O pulso está aqui, ó. Colado na cartilagem. Tudo bem? Aí se aciona. Então, primeiro, essa correia aqui, ó, o primeiro, tá vendo? Ó, é investigar. Realmente a pessoa está em parada cardiorrespiratória? E aí, quando vocês mudam o nome, a pessoa morreu? Aí eu penso, sim, a pessoa morreu. Aí você vai para a parte 2. O que significa isso aqui? Chamar ajuda. Você só vai ligar para o SAMU se você estiver na rua. Aqui você é o enfermeiro, ou do seu posto de saúde, ou da sua enfermaria, ou da UTI. Ok? Óbvio, se estiver na rua, a gente aciona o serviço externo. Mas aqui eu não estou dando SBV. Aqui eu estou treinando enfermeiros. Porque é você, enfermeiro, que vai tocar a parada. O médico vai fazer a parte dele e tudo o restante é você. É você. Ah, mas professor, eu não sei fazer massagem. Você vai ensinar aqui massagem? Não. Aqui eu vou ensinar você, enfermeiro, como é que você monta a sua equipe para atender essas pessoas. E aí lá no posto tem que ter treinamento, na enfermaria tem que ter treinamento, na UTI tem que ter treinamento. Tá? Então chamar ajuda. E o chamar ajuda é assim, ó, é dedo na cara. Dedo na cara. Porque imagina, eu entro no quarto do paciente, o paciente está parado. Eu vou começar a massagem? Não. Eu não trabalho sozinho. Então a gente chama ajuda. E é dedo na cara justamente para a pessoa não ter dúvidas. O paciente do leito 2 parou. Chama ajuda. Aí eu volto. Porque aí eu vou saber que eu enfio o dedo na cara da cara. Se ela não chamar, aí eu vou falar. E eu apontei o dedo na cara dela. O que ela fez, aí já é um problema dela. A minha parte eu fiz. Aí eu volto para atender. Ok? Então é isso mesmo. É chamar, é dedo na cara. Chamar ajuda. Aí depois que chama ajuda, começa o procedimento de massagem e ventilação. Tá? RCP. Nunca se esqueça. RCP significa ressuscitação. Se eu vou ressuscitar, significa que o paciente está morto. Pode ficar tranquilo, eu mando esses slides para vocês, não se preocupe. Bom? E aí nós vamos trabalhar sem vias aéreas ou, o sem vias aéreas significa que o paciente não está entubado e com vias aéreas o paciente está entubado. Ok? Como nós combinamos, olha, eu estou prevenindo para ir para lá, nós vamos ficar aqui. E aí este número que vocês vão colocar. 30 compressões para 2 ventilações.
30 compressões para 2 ventilações. Ok? E o que é a parada cardiorrespiratória? A parada é isso aqui, ó. Ou a parada é isso aqui, essa é a taquicardia, ou a parada é uma fibrilação, desculpa, isso aqui é uma fibrilação, tá? E aí a fibrilação ela parece isso aqui. Ou a parada é isso aqui, que é o mais comum que a gente vê nos filmes, né? Como é que você sabe que a pessoa morreu no filme? Que nem fica assim, né? Que a atividade elétrica sem pulso. Ele fica retão assim, né? Nos filmes. E ainda faz até barulhinho, né? Nos filmes. Ok? Ou é isso aqui. Pode ser qualquer um dos 4. Tudo bem? Pode ser qualquer um dos 4. Aqui não tem atividade elétrica. Não tem atividade elétrica. E aqui tem atividade elétrica, mas o coração não consegue se contrair. Olha como é que o coração está aqui e olha como é que ele deveria estar. Olha como é que o coração está aqui e olha como ele deveria estar. Ok? Aí faz esse troço estranho. Como é que eu gosto de ensinar as pessoas? Quando você olhar o monitor e ver um troço estranho, você dá um choque. Olhou no monitor, viu um troço estranho, dá um choque. Olhou no monitor, tem uma linha reta, não dá choque. Olhou no monitor, tem uma linha reta, não dá choque. Tudo bem? Pouco importa os nomes. Assim fica mais fácil para você entender o que você vai fazer. No DEA é fácil, porque o aparelho vai tirar você de idiota. Ritmo chocável, afaste-se, aperte o botão, ritmo chocável, parece o Schwarzenegger falando, né? Afaste-se, aperte o botão, ritmo chocável. Então está te tirando de idiota, você fala, não, por quê? Porque o aparelho ele não é feito para profissional, ele é feito para leigo, para deixar no shopping, para deixar aqui na faculdade. Ok? Ritmo chocável é quando eu vejo um troço estranho, tá? Nas suas provas de UTI, Samara, aí você vai ter que estudar o que são esses troços estranhos, ok? Tudo bem? Beleza? Mas quando eu coloco o dedo lá no pulso, eu não sei o que é. Quando eu coloco o dedo no pulso, eu não sei o que é. A única coisa que eu sinto no pulso é nada, não tem pulso. Pouco importa se o seu coração está tremendo ou se ele realmente está parado. O que o coração faz? Qual que é a função do coração? Qual que é a função do coração? Qual que é a função do coração? Bombear sangue. Bombear o sangue. Só para isso que o coração serve. Ah, eu achei que fosse para armar. Não. Tá bom? O coração biológico serve para bombear o sangue. Só para isso que ele serve. Lado esquerdo, lado direito sem oxigênio, lado esquerdo com oxigênio. O que me interessa é bombear o sangue com oxigênio que veio lá dos pulmões. Por quê? Porque eu quero que nenhuma célula do corpo morra, principalmente as células do próprio coração, dos pulmões, do cérebro e dos rins. São os 4 órgãos mais importantes que a gente tem. Não que os outros não sejam, mas a gente não vive sem esses 4. O rim eu até posso perder um que tem muito. Mas prioritariamente eu quero mandar o sangue para o cérebro. Por isso que eu aperto o coração. Eu aperto. Quando eu faço isso aqui, ó, eu estou apertando o coração para que ele continue
bombeando sangue. Tudo bem? Então, para que serve a massagem cardíaca? Aí você pega um monte de seriado, e no seriado é mó barato, né? Eu vejo esses seriados médicos. Primeiro, os médicos parecem enfermeiros. Na verdade, eles parecem técnicos de enfermagem, porque eles não saem do lado do paciente, né? Nem o enfermeiro fica tão próximo do paciente quanto aqueles médicos. E segundo, bando de médico pé frio. Se eu tivesse plantão com essas pessoas, nossa, eu ia pesar na deles o plantão inteiro. Assim, eu odeio ter plantão com você, porque você é um pé frio do cacete. Basta você chegar perto do paciente que ele para. Então, ó, vamos fazer o seguinte: fica lá no seu conforto e não sai de lá. Ô, médico pé frio do caramba, vocês vão trabalhar com profissionais pé frio. A pessoa está de plantão, nossa senhora, tudo que podia dar errado quando aquela pessoa estava de plantão dá. Terceiro, a pessoa faz a massagem cardíaca e só com a massagem cardíaca o paciente volta. Você fala, mano, isso é o reiki nível hard, né? Chocorei e curou mesmo. E quinto, ele não faz nem, porque depois que passou a volta, você tem um trabalho de 48 horas para manter essa pessoa viva. Ela tem um risco de morte altíssimo nas próximas 48 horas. Você tem todo um protocolo de atendimento pós-parada. Mas ali não, basta o reikiano lá colocar chocorei, curou, e ele vira as costas e vai embora. Tipo, eu sou o doutor de lá, ok? Tudo bem? Aí eu não vou parar aqui nas técnicas, que não é esse o objetivo. Aqui tem que fazer treinamento. Eu até posso mandar para vocês, porque no mês de dezembro eu vou treinar 2 clínicas em que a faculdade faz estágio. Aí eu vou treinar a galera lá a fazer atendimento de parada. Eu mando quem tiver com disponibilidade, esteja convidado a assistir, a participar. Tá? Mas o que eu quero de vocês? Então a primeira coisa que eu quero de vocês é que vocês entendam isso aqui. 30 para 2. Ok? Nenhuma literatura diz começa com a massagem e depois vai para a respiração. Mas eles induzem. A partir do momento que você fala 30 para 2, você já está induzindo. Começa a fazer a massagem. É assim, está escrito. Só que eu empurro, aperto o coração com qual objetivo? Fazer com que o sangue continue circulando, correto? E o que eu quero que circule nesse sangue? O oxigênio. Então por que eu vou fazer 30 compressões se o sangue pode estar sem oxigênio nenhum? Porque ele não parou de respirar também. Então na minha cabeça de fisiologista, eu sempre começo com a ventilação. Sempre. Por quê? Porque o que me interessa é encher esse sangue de oxigênio para depois ele circular. Ai, professor, eu comecei com a massagem. Está errado? Relaxa, ninguém vai te cobrar isso. Tudo bem? Ninguém vai te cobrar isso. Tá? Mas quando eu treino a minha equipe, quando eu estou enfermeirando, a gente sempre começa com a ventilação. Aqui está com ambu. Eu estou treinando profissionais. Faz ventilação boca a boca? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Proibido. Tudo bem? Proibido. Professor, eu estou andando na rua, eu vi aí um motoqueiro, caiu, bateu o tórax no poste e teve uma parada cardiorrespiratória. Eu posso fazer respiração boca a boca? Aí é um problema teu. Você faz o que você achar que tem que ser feito. Por quê? Porque você está na rua. Não sou eu que vou dizer para você faça ou não faça. Tá? Porque depois que a gente começa a aprender algumas coisas, né? Homem-Aranha, né? Grandes poderes para grandes responsabilidades. Depois que você ganha o poder, a vida cobra a responsabilidade. Então já vi muita gente morrer lá. E já vi muita gente fazer uma respiração boca a boca.
Não sou eu que vou dizer para a pessoa não faça. Porque como é que você vai lidar com isso depois da sua vida? Eu estou acostumado a ver pessoas morrendo. Trabalhei com mais de 15 anos em emprego. Você se acostuma. Não é legal de ver, mas você se acostuma. Ok? Na rua, faça o que você achar que tem que fazer. Dentro de uma unidade de saúde, nunca, jamais. A regra é, inclusive o manual, não faça. Mas, às vezes você perde um paciente que já estava morto e uma pessoa viva que fica com trauma, porque na cabeça dessa pessoa, ela vai ficar pensando, putz, se eu tivesse feito a massagem, ele poderia ter voltado. Então, o que você vai fazer é um problema seu. Dentro do hospital, não faça. Por isso que eu começo o ensinamento dizendo, essa pessoa já morreu. Se vai voltar ou não depende só da técnica. Depende de outros fatores que eu não faço a menor ideia quais são. Ok? Quem acredita em Deus, fatores divinos. Quem não acredita em Deus, fatores da matriz. Tá? Tudo bem? Aí o que me interessa aqui? Porque eu não estou treinando vocês para atender na rua. Eu estou treinando vocês para montar uma equipe. Vocês são enfermeiros. Óbvio, às vezes você não tem uma equipe, só tem você e mais um. Então se acumula a função. Mas se eu tenho equipe, eu treino a equipe, eu monto a equipe. E a equipe é composta por no mínimo 2 pessoas para fazer a massagem, uma pessoa para preparar a medicação, e essa pessoa pode também administrar, porque o tempo entre preparar e administrar é relativamente grande, mas se puder deixar uma e uma, melhor. Aqui está errada a digitação, uma pessoa para ventilação, se eu puder deixar 2, melhor, mas no mínimo uma, e uma pessoa para desfibrilar, que normalmente é a mesma pessoa da ventilação. Tá? Então, se a gente fosse pegar aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 e você 6. Você pode vir para preparar a medicação, que é o que normalmente acontece. Aí você fica com 5 pessoas para montar uma equipe para atender uma parada cardiorrespiratória. 5 pessoas. E é você quem tem que dizer onde cada um vai jogar o jogo. É você. Não estou treinando vocês para atender na rua. Estou treinando vocês para atender aqui. A sua enfermeira lá da sua unidade básica de saúde tem que saber isso aqui. Porque não adianta, se o paciente parar, boa vontade não vai trazer de volta. O paciente ficou inconsciente, eu vi, não tinha pulso carotídeo, eu chamei ajuda, e aí eu vou fazer o procedimento, mas eu não tenho uma equipe treinada. A pessoa não sabe ventilar, a pessoa não sabe fazer a massagem, a pessoa não sabe, deixar as medicações que serão utilizadas já preparadas, e a pessoa não sabe coordenar, que é o líder. O líder não é o médico. Vai ter muito médico que vai querer assumir a liderança. Por quê? Porque tem muito enfermeiro que nem sabia que tinha um papel de líder numa equipe de parada. Se eu estou enfermeirando, você, doutor, pode levar. Quando você está numa UTI, você anda lado a lado. Então o médico conhece você, você conhece o médico e todo mundo conhece a equipe, porque não tem giro. Então fica mais fácil. Mas se você não está numa UTI, você tem que se impor, não no sentido de brigar. Porque aqui não tem tempo para briga, não tem tempo para ego. Se assim, doutor, pode ficar tranquilo. Se foca nos Hs,
e nos T's e nas medicações. O resto eu conduzo. Eu não gosto de pôr médico para massagear. Eu tenho muitos colegas que gostam. Eu não preciso das mãos do médico. Pelo menos eu penso assim. Eu preciso da cabeça. Preciso que ele pense. Os H's e os T's. Eu acho que ele não está aqui. Acho que eu não coloquei. Não coloquei. As possíveis causas. Não coloquei. Um dos H's é hipovolemia, que é do seu trabalho de choque. Outro dos H's é o tamponamento cardíaco, que também está no seu trabalho de choque. Então aqui o que eu quero que fique para vocês não é a gente vamos treinar, porque se torna isso ineficiente, principalmente para vocês que ainda são alunos, não estão numa unidade hospitalar. Alguns sim, a maioria não. O que eu quero que vocês entendam é isso aqui. Eu tenho que ter no mínimo 2 pessoas para fazer massagem. Por quê? Porque cansa. Porque nós falamos aqui, são 30 compressões para 2 ventilações, certo? Por quantos minutos? Aqui não são por minutos, tá? Quando é nessa parte aqui, eu não conto minutos, eu conto 4 ciclos. Se eu começar com a ventilação, seriam 5 ciclos de ventilação, mas a gente conta 4 ciclos de compressão. 4 ciclos de 30 para 2. Eu gosto de 2 para 30. 4 ciclos. E aqui sim, embaixo, 2 minutos. Você imagina você por 2 minutos fazendo a massagem. E se, mesmo fazendo corretamente, e o correto é isso, esses caras como um povo, cansa. Você não aguenta fazer 3 ciclos só você. Você não aguenta. Porque você vai cansar. E quando você cansar, a sua massagem vai ficar uma porcaria. E quando a sua massagem ficar uma porcaria, não vai adiantar nada. Por isso que eu tenho que ter no mínimo 2 pessoas para fazer massagem. Por quê? Porque quando uma sai, ou quando uma está fazendo, a outra está sentada descansando. Por quê? Porque quando essa daqui acabar, você vai ter que entrar no lugar dela. Então descansa. Quando eu estou enfermeirando, eu assumo uma massagem. Por quê? Porque eu sou homem. É sexista. Não tem nada disso. É uma questão de força mesmo. Usa força? Não, você usa técnica. Mas não dá para eu pegar pessoas, por exemplo, como a Geisa, bem pequenininha, como a Giovana, pequenininha, e para eu colocar para fazer massagem numa pessoa grande. Não adianta. O efeito vai ser muito pouco. Aí você só dosa. E o homem ele vai fadigar, vai demorar um pouco mais para fadigar. Tá? Aqui eu preciso de explosão. Porque são, se for paciente entubado, de 100 a 120 compressões por minuto. Então cansa bastante. Por que eu gosto de colocar 2 pessoas para ventilação? Se for aqui, com um paciente entubado, eu ponho 2 pessoas para ventilação. Porque chega uma hora que a mão também cansa. Você ficar apertando o ângulo, cansa. E aí precisa trocar a pessoa da ventilação. Na maioria dos lugares, eles vão preconizar 1. E por que eu gosto de 2 pessoas para ventilação? Porque a gente precisa, uma, aqui está mostrando uma só, né?
gente precisa, aqui também uma só, ó, expandir as vias aéreas. E também é difícil você expandir as vias aéreas e colocar o ambu. É difícil, porque ele tem que estar travado. Então uma pessoa expande e trava o ambu, a outra só aperta o ambu. Uma pessoa, é difícil você fazer isso aqui. Você tem que ter uma técnica muito boa. Você já tem que ter uma experiência para você conseguir travar o ambu, porque ele não está travando. Travar, você tem que fazer força para travar a máscara. Fazer força. Então, normalmente, uma pessoa trava a máscara e expande as vias aéreas e a outra só ambusa. E aí, quando essa que está ambusando cansa, troca. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com duas na ventilação. E se não tem? Se não tem, não tem. Aí você usa o que tem. Nós temos o número ideal e o número mínimo. Tá? Na pior das hipóteses, você está aqui, ó. Na pior das hipóteses, a gente está aqui, ó. 1, 2, 3. Na pior das hipóteses, nós estamos aqui. E na pior ainda, tem um para fazer os dois e uma outra pessoa, né, administrando a medicação e controlando as outras coisas. É o pior dos piores, tá? Mas se eu estou numa unidade de saúde, eu consigo treinar uma equipe. E é treinar uma equipe mesmo. Vamos supor, lá na sua unidade básica de saúde. Não precisa todo mundo saber. Você treina aqueles que têm interesse. E aí você monta uma equipe. E aí, de tempos em tempos, você vai treinando essa equipe. Você vai aprimorando o conhecimento teórico e prático dessa equipe. Então vamos supor, eu coloco, sei lá, o Lucas e o Osmar para fazer massagem. E aí eu ponho o Guilherme também, porque se um dos dois estiver de folga, o Guilherme entra. Então eu já tenho 3 homens para fazer massagem. O que eles vão fazer nessa equipe? Só massagem, mais nada. Aí eu coloco aí a Paula e a Silvana para fazer ventilação. O que elas vão fazer num caso de parada? Só ventilação, mais nada. Eu coloco a Bianca para preparar a medicação. O que ela vai fazer? Só preparar a medicação. Eu ainda treino. Falo, como você está na medicação, é mais fácil você controlar o relógio também. Eu vou também te ensinar o relógio, porque na minha ausência você consegue tocar as duas funções. Mas num primeiro momento, só prepara as medicações. E aí tem medicações que fazem parte do protocolo. Aí eu pego uma outra pessoa só para administrar a medicação. Porque se ela não está com acesso venoso, também tem técnica para administrar. Eu tenho que funcionar. Como é que você funciona a veia de um defunto? Funcionar mesmo para poder jogar a medicação lá dentro. Se eu pego no pescoço, beleza, tem uma técnica. Se eu pego nos membros superiores, tem outra técnica. Depois que eu dou a medicação. E o que é o relógio? O que é o líder? Como é que eu controlo tudo isso? Ó, parou, 4 ciclos, checa pulso. Aí a pessoa vai checar o pulso. Ó, paciente sem pulso. Tá no monitor? Aí você olha lá, tá no monitor. Vai estar você e o médico. Deu um troço estranho. Troço estranho a gente dá choque. Afasta. Choque. Checa pulso. Sem pulso, retorna a massagem. Aí faz o ciclo de novo. Se tiver sem tubo, 30 para 2. Se tiver com tubo, 2 minutos direto. Aí você vai lá, bater no monitor, tem isso daqui. Dá choque? Não dou choque. Aí tem outras estratégias para fazer. Tudo bem? O que eu queria que ficasse na cabecinha de vocês é:
E o que eu vou cobrar de vocês é daqui para trás. Ok? Desse slide para trás. Eu vou mandar tudo para vocês. É dessa foto para trás. Qual é a equipe? Eu estou numa RCP. Meu paciente teve uma parada. Como é que eu sei que meu paciente teve uma parada? Primeiro, porque ele está inconsciente. Segundo, ele não tem pulso e também não respira. Mas o mais importante aqui, ele não tem pulso. Ok? Aí sim, beleza. Eu tenho certeza que o meu paciente está numa parada cardiorrespiratória. Qual que é a primeira coisa que eu faço depois que eu detecto que ele está numa parada cardiorrespiratória? Chama ajuda. E aí depois que você chama ajuda, você inicia o tratamento. Você, enfermeiro de uma unidade de saúde, o que você tem que ter? Uma equipe. Quais são os componentes de uma equipe? 2 pessoas para massagem, uma pessoa para preparar a medicação, uma pessoa para administrar a medicação, 2 pessoas para a ventilação e uma pessoa para liderar o processo. Tá? No mínimo, você na liderança consegue liderar e preparar a medicação. É fácil, porque aí você já controla. Muito acontece também em relação ao relógio, ele vai trabalhar muito com o horário que foi dado às medicações. Tudo bem? Mas nós vamos colocar aqui, eu só vou mudar o número daqui, ok? O DEA eu vou tirar, porque aí o DEA pode ser qual, eu vou tirar essa pessoa, eu só vou arrumar aqui e já mando para vocês. Pode ser qualquer uma dessas pessoas, menos as pessoas que estão fazendo massagem. Por quê? Porque elas estão cansadas. Normalmente quem vai ficar no DEA é quem está administrando a medicação. Por quê? Porque quem está administrando é o que tem o menor trabalho de uma equipe de RCP. Tudo bem? Então eu vou cobrar de vocês daqui para trás. Vou mandar o slide todo. Eu vou cobrar daqui para trás. E as perguntas vão ser exatamente essas. Quais são os componentes de uma equipe de RCP? Que eu tenho certeza que vocês nunca viram. E eu já fiz vários treinamentos de ACLS. Nenhum deles me ensinaram você enfermeiro, como é que você lidera. Porque ali é um treinamento conjunto com o médico. Então fica muito mais focado na necessidade do médico do que na necessidade do enfermeiro. E qual é a minha necessidade? Treinar a minha equipe. Porque quem vai treinar a minha equipe sou eu, ou é o médico. Por isso que quando eu treino a minha equipe, a equipe é minha. Por quê? Porque fui eu que treinei. Doutor, eu não estou falando que você não tem habilidade de montar uma equipe, de treinar uma equipe. Estou dizendo, essa equipe é minha. Relaxa, aqui todo mundo sabe o que tem que fazer. Só se concentra nas medicações e nas possíveis causas. Se você quiser, a gente pode conversar sobre as possíveis causas para melhorar o seu raciocínio clínico, para ver o que a gente pode fazer para trazer esse paciente de volta. Enquanto isso, a massagem está acontecendo e a ventilação também. Por quê? Porque a minha equipe já está treinando. Tá? Lembro quando eu fui trabalhar no hospital de campanha do Ibirapuera, eu estava lecionando numa faculdade, acho que eu já até contei essa história para vocês, sem motivo algum, eu perdi o emprego. Entrou a Covid, trocou a coordenadora, uma semana depois que trocou a coordenadora, eu só recebi o telegrama. Muito agradecido pelos serviços prestados. Eu não entendi nada. Eu sei que eu sou meio maluco, mas eu sei que tem alunos que me odeiam, mas mesmo um mediano não fala mal do meu trabalho. Eu não entendi nada. Falei, ok. Não há mais nada que eu possa fazer. Depois que você leva fora, não adianta você chorar para tentar voltar, né? Você já tomou um pé na bunda, então já é. Se for chorar, pelo menos chora longe da pessoa que chutou o seu traseiro. Então,
Isso. Aí fiquei um tempo, né? Vivendo lá com a renda da faculdade, procurando emprego, aí surgiu o hospital de campanha. E literalmente é um hospital de campanha mesmo, que ninguém sabia nada. E como eu estava igual agora, tipo um tempão sem pisar na UTI, né? E aí você perde a mão. Aí eu pensando comigo, né? Putz, tomara que tenha um enfermeiro experiente lá, que aí eu vou colar nessa pessoa, 1, 2 semanas eu pego a mão de novo, beleza, aí eu toco o barco de boa, né? Aí você chega lá no hospital, eu vejo um monte de camas jogadas, eu falo assim, então, as 2 primeiras semanas a gente vai montar o hospital. Interessante, tipo arrastar a cama mesmo, sabe? Empurrar a cama. Aí montou, beleza, vamos separar as equipes, a galera da UTI pra cá, das enfermarias pra lá, beleza. Quem já trabalhou em hospital? Shit. E aí, meu maior medo era alguém parar, porque tinha um monte de pessoas inexperientes. E os médicos, todos eles trabalhavam em ambulatório, cardiologia, ortopedia, pneumologia, nenhum deles nunca tinha pisado numa UTI. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu lembro que eu ia todos os plantões trocando ideia com Jesus, falei assim, então, eu preciso de um tempo aí para treinar a equipe, cara, aqui mesmo. Se a pessoa parar aqui, ferrou, ninguém sabe o que fazer, meu. Como é que eu vou falar quem vai fazer massagem, quem vai fazer não sei o quê? A gente não para de trabalhar, não para de vir paciente, você precisa me dar uma mão aí, né? Senão quando parar a pessoa aqui e o paciente morrer, né? Porque lá a gente estabilizava e despachava, estabiliza e aí despachava. Aí ia para o HC, para a Santa Casa, né? O paciente, depois que a gente entubava, né? Entubava o paciente, estabilizava e aí em 2 dias o paciente ia embora para um hospital com suporte maior, porque aí dava, se de repente tivesse outras complicações, dava para tocar lá. E aí trocando ideia com Jesus, chegou um dia que eu cheguei na UTI, não tinha ninguém na UTI, UTI de 20 leitos, tinha 2 pacientes. Aí eu falei, hoje, bora, vamos treinar. E passou o plantão e treinando. E aí, no meio do plantão eu dava uns gritos, código azul! Aí todo mundo corria. E aí lá e ficava exatamente. E aí foram 2 dias assim, todos os 2 dias que eu ia pro plantão, né? Já que não tem nada para fazer, literalmente eu dava uns berrão mesmo, código azul! Aí cada um tinha. Porque a ideia era essa mesmo, não pensa, faz. Aí passou 3 dias, eu encheu de novo. Aí no dia seguinte teve a primeira. Mano, Deus é muito. É outro nível, é outro patamar. E aí dali em diante começou a preparada todo santo dia. E aí o que eu falava para a equipe era exatamente isso. Se vai viver ou vai morrer, isso não é problema meu. O que é o nosso problema é fazer a técnica perfeita. Esse é o nosso problema. Se você só faz massagem, você tem que ser o melhor massagista do mundo. Se você só faz ventilação, você tem que ser a melhor ventiladora do mundo. Se você só funciona na veia, né, que na UTI, por isso que a gente começou a aula, entrou na UTI, acesso venoso de grosso calibre. Por quê? Porque eu não sei o que pode acontecer com essa pessoa. Eu não vou me dar a possibilidade do vai que. Não, filho. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Se você só administra a medicação, você tem que ser melhor nisso. E aí, como foi tendo direto, chegou um determinado momento que a equipe fazia literalmente trocando ideia mesmo. Porque é isso mesmo, você faz trocando ideia. A parte do nervosismo inicial vai embora. E aí se torna um procedimento como qualquer outro. E aí se o paciente vai voltar ou não, você já sabe, o paciente já está morto. Quando você começa o procedimento já sabendo que o paciente já está morto, tira a maior carga das suas costas. Tira a maior pressão das suas costas. Tudo bem? Dúvidas? Frustrações? Beleza. Não, tem.